Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 2. Amós é um profeta que clama por justiça social. Esse é um período que o Brasil está pedindo justiça. Um tempo difícil, um tempo sombrio, mas um tempo que Deus quer trazer uma palavra à sua igreja. Amós, capítulo 2, verso de número 6 ao 16. Deus vai colocar o dedo na ferida. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. Destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Eu também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos eu vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem um valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, e que o Senhor continue falando conosco nesta manhã, nesta semana da independência do Brasil. Nós possamos ouvir esta palavra que Ele tem a dizer para o país, para o judiciário, para os governantes e principalmente para os eleitos, a igreja dele nesta terra. Você pode sentar. Amós não era profeta. Amós era um pastor de ovelhas numa região chamada Tecoa. Se você voltar para o capítulo 1, versículo 1, ele diz que ele era um pastor de ovelhas de Tecoa, mas isso não está em contradição ao que ele disse no capítulo 7, que ele era um plantador de sicômoros, que é um tipo de figueira, e ao mesmo tempo boiadeiro ou boieiro. E no hebraico, a palavra usada para pastor de ovelhas ou pastor de gado é a mesma palavra. Essa palavrinha, Tecoa, fica mais ou menos a 15 quilômetros, essa cidade até hoje é uma vila, próxima a Belém, próxima a Jerusalém, 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ela não se chama mais Tecoa, mas Tecua. Ele cultivava figos. Ele não era um profeta que tinha formação teológica. Ele não era um profeta que tinha uma formação sólida, doutrinária. Entretanto, ele era um adorador. Ele era alguém que servia a Deus, era alguém fiel. E em tempos de crise, Deus levanta quem Ele quer para falar ao seu povo. Amós era um profeta de Judá. E você precisa entender muito isto, porque o livro, ao mesmo tempo que é pequeno, é um livro profundo. O capítulo 1 e uma parte do capítulo 2, Amós vai trazer palavras proféticas para 6 nações: os moabitas, os edomitas, os amorreus, a Síria, os filisteus que estão em Gaza, os fenícios, na verdade, Tiro,
no versículo 9 do capítulo 1. Ele começa a trazer palavras proféticas e uma das características desta palavra de Amós, uma palavra que se repete várias vezes, quando ele traz a palavra para as nações vizinhas. Por 3 transgressões. Veja no versículo 3 do capítulo 1. Por 4 eu não sustarei o castigo. Essa expressão, ela aparece, acompanhe comigo, por favor, no verso 3. Acompanhe no verso 6, por 3 transgressões de Gaza, por 4 não sustarei o castigo. Acompanhe no versículo 9, por 3 transgressões de Tiro e por 4, versículo 11, por 3 transgressões de Edom. Ele está dando nome aos bois. Ele está colocando o dedo na ferida de cada nação. Ele está corrigindo as nações da terra e prestem bem atenção, que não adianta Israel dizer bem feito para vocês, porque ele trará uma palavra dura, a mesma palavra para Israel. Ele era um profeta do reino do sul, de Judá, de Jerusalém. Ele não era um profeta como Isaías, que foi um profeta da corte. Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas e ele era plantador de figueiras, de sicômoros. Esse mesmo profeta sai do reino do sul e vai para o reino do norte falar à nação de Israel. Alguns domingos atrás nós falamos na divisão de 2 nações, uma em 2, o reino do norte e o reino do sul. Agora, Amós está vivendo na época de um dos piores reis de Israel, Jeroboão II. Nós tivemos o Jeroboão I. Ele governa, ele profetiza na época do rei Uzias. Aquele rei que tentou fazer sacrifícios para Deus, quando não era a função dele, e ficou leproso. Flávio Joséfo, um dos grandes historiadores, ele não era cristão, ele não era judeu, diz que houve naqueles dias um grande terremoto. Eles dizem até mesmo que Zacarias, também o profeta, afirma que houve esse grande terremoto no capítulo 1, verso 1, 2 anos antes do terremoto. E aqui você vê que ele profetizou na época de Uzias, rei de Judá, na época de Jeroboão, 1, versículo 1. Volta lá, 1. Versículo 1 e 1. Do capítulo 1, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto é citado em Zacarias. Alguns historiadores dizem, a partir de Flávio Joséfo, que quando Uzias entrou no palácio, saiu do palácio e foi no templo e ofereceu o sacrifício, houve um grande terremoto. E ele ficou leproso. Não podemos afirmar isso e nem podemos confiar em tudo que Flávio Joséfo disse, porque Flávio Joséfo era um historiador e algumas vezes ele relatou algo de muito ímpeto. Mas Amós diz que houve esse terremoto. A palavra que ele traz no capítulo 1 e se repete várias vezes, por 3 transgressões, na 4ª eu não sustarei o castigo. Ele diz para 6 nações vizinhas. Mas agora no capítulo 2, ele traz para o seu povo Judá a mesma palavra dura. Verso 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de quem agora? De quem, igreja? De Judá. Era o seu povo. Era a tribo de Judá de onde veio Davi. Era o mesmo lugar onde a aliança que Deus fez com Davi, uma aliança davídica, uma promessa de que o Messias viria. Era o povo eleito. Era o povo escolhido. Era a tribo eleita, a cidade eleita, Jerusalém, que agora está recebendo a mesma palavra. E Deus está nos mostrando que não adianta o povo eleito dizer bem feito para as nações. É também bem feito para o povo de Deus, quando o povo se desvia e se aparta dos caminhos do Senhor. Nós precisamos entender nesse culto de Santa Ceia, nessa semana da independência, que a resposta para o Brasil está na igreja, porque Deus tem um povo eleito aqui nesta terra de aliança com Ele. Estamos observando aí o cenário de possíveis manifestações e nada contra, mas a grande manifestação que a igreja dará nesta terra não é a estrutura de raciocínio de força física, são joelhos dobrados.
uma fé em Deus, uma vida devocional a Ele, uma vida de santidade. E Satanás tem enganado uma boa parte da cristandade no mundo inteiro, achando que vitórias virão nos gritos, nos tambores, nos movimentos. E aqui não há nada contra, da minha parte, as manifestações cívicas pela independência, mas a igreja é um povo eleito, distinto, separado, e ela entende que as armas da sua guerra não são armas terrenas e materiais, são armas espirituais. Uma das armas é o jejum. Uma das armas são os joelhos dobrados. Uma das armas é a nossa fé em Jesus, como Golias, o grande gigante, contra Davi, um nanico. Mas ele disse: tu vens a mim com espadas e lanças, eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Mas não adianta gritar com Golias. Estamos vivendo época difícil no Brasil, onde a democracia está em jogo, onde narrativas mentirosas e enganosas estão circulando na nação, e muitos estão distraídos e alienados, e muitos da igreja ainda não acordaram e não discerniram que tempo é este. A palavra que Deus traz agora é dura para Judá, mas Amós vai sair de Judá e vai colocar o seu dedo indicador, o dedo de Deus, na nação de Israel, as 10 tribos do Reino do Norte. E é esta palavra que nos interessa aqui. Primeiro, antes de irmos para Israel, vamos ver os pecados de Judá no capítulo 2, verso 4. Versículo 4, ele diz: vocês rejeitaram a lei do Senhor. Esse é o pecado de Judá, esse é o pecado da igreja. Acabamos de cantar: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos. A igreja de Deus tem se desviado da lei do Senhor. O relativismo campeia nas igrejas locais. Os púlpitos já não dão mais crédito na santa e inerrante palavra de Deus. A palavra que mais ouvimos, não há nada demais, e um abismo vai chamando outro abismo, e o que era pecado agora é chamado de certo e correto. O que era mal é bem, o que é bem é mal, porque a lei do Senhor não é mais o parâmetro, a bússola e a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. O que estamos vivendo no Brasil é resultado de alianças sujas, imundas, que uma boa parte da igreja evangélica no Brasil costurou com partidos. Costurou com o poder e se maculou e se vendeu e não entendeu o seu chamado e a sua identidade. Outro pecado de Judá é que eles não obedeceram os seus estatutos. Verso 4, acompanhe do capítulo 2. Não guardaram os seus estatutos, não obedeceram. Além disso, eles deixaram-se enganar por suas ilusões. Esse é o terceiro pecado de Judá. A minha versão diz: antes as suas próprias mentiras os enganaram. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, na nossa Bíblia que está na tela, mas há uma versão que diz: eles se deixaram enganar pelas ilusões. São várias ilusões que perpassam a mente de muitos brasileiros. Ilusão de ganhar um dinheiro fácil. Políticos que se vendem, se corrompem e deixam o seu eleitorado e mudam rapidamente de propostas políticas depois que chegaram a Brasília. Pessoas que não merecem o voto, que mentiram, que deram crédito, deram as palavras ao seu eleitorado, em um mês mudaram de partido ao chegar em Brasília. Essa nação, e o pior é quando deputados evangélicos, pessoas que se dizem evangélicas, que estão em Brasília, que estão no poder e agem iludidos por esses enganos e mentiras, traindo a moral da nação brasileira. Deus está dizendo que um pecado de Judá, esse não é o pecado de qualquer nação, é o pecado do povo eleito. É o pecado da igreja. É o pecado de um povo que deveria ter aliança com Deus e não fazer o que o mundo faz, mas fazer a diferença na postura, nas atitudes.
E o mais triste é que agora uma geração que está vindo, a geração nova, está copiando os mesmos pecados da geração anterior. Veja o versículo de número 4. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, e agora leiam, e após elas andaram seus pais. Significa dizer que essa nova geração está copiando os mesmos pecados que a geração anterior. E quando uma geração insiste e teima em andar nos próprios caminhos, juízo de Deus está à vista. Por isso a palavra é dura. Não adianta a igreja se vestir de soberba, de autoridade, dizer que é eleita e apontar o dedo para as nações e apontar os pecados dela. Deus agora vai dizer: eu meterei fogo em Judá. Eu meterei fogo em Jerusalém. Eu destruirei Jerusalém. Parece uma heresia. E isso aconteceu. E eu estou falando isso hoje de manhã porque eu não quero que aconteça o mal sobre a nossa nação. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. É muito dura essa palavra, versículo 5. Eu meterei fogo a Judá. Agora, Amós sai das nações, sai do seu terreno Judá, e ele vai para o reino do norte, a partir do capítulo 2, verso 6. Veja o título: Ameaças contra Israel. Ele acabou de falar a palavra profética para a nação irmã Judá, agora ele vai falar para outra nação irmã Israel. E aqui ele começa com o poder judiciário. Existe um ativismo hoje nos três poderes que deveriam, à luz da República, à luz da Constituição, a partir do pensamento e do pressuposto filosófico de Montesquieu, que são os três poderes divididos em harmonia e independentes. Os poderes estavam corrompidos. Os ativismos dos juízes estavam invadindo no sacerdócio, invadindo no governante, do executivo, do magistrado, e esses poderes não estão harmônicos, e o judiciário desenvolve um ativismo nesses dias com suborno, propina e corrupção. E Deus, que não tem, que tem sempre uma palavra a falar ao seu povo, coloca o dedo na ferida e chama os juízes e os magistrados para dizer a eles: vocês são corruptos. O versículo 6 diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões. Ele repete a expressão, igreja, quando você lê o livro de Amós, ele diz por 3, na 4ª basta. Na 4ª não há mais misericórdia. Na 4ª eu vou intervir. Na 4ª eu vou dizer deadline. Aqui é o limite. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro. Pessoas inocentes que não podiam pagar a sua dívida. Era isso que os juízes faziam. Os pobres, às vezes, pegavam um dinheiro emprestado para comprar comida, coisas óbvias, para sobreviver. E os juízes pegavam pessoas inocentes, que não podiam pagar a sua dívida, e vendiam o justo como escravos aos seus próprios patriotas. Isso aconteceu nos dias de Neemias. Quando Neemias restaurou os muros de Jerusalém, ele observou que algumas famílias abastadas começaram a cobrar juros altíssimos aos irmãos. Esses irmãos ficaram endividados, ficaram escravos, e eles tinham acabado de voltar de Babilônia, e o pecado está sendo cometido novamente. Aqui é antes do cativeiro babilônico, aqui é antes da destruição do Reino do Norte pela Síria, o mesmo pecado, e quem está capitaneando são os juízes. O segundo pecado dos juízes é que eles condenam o necessitado por um par de sandálias. Veja o versículo 6, condenam o necessitado por um par de sandálias. O que é isso? Às vezes os tradutores têm dificuldade de traduzir para trazer o pensamento real do entendimento daquela época.
O pobre fez uma compra à prestação e ele não podia pagar. O que acontecia? Ele teria de trabalhar como escravo até pagar a dívida. Só que ele ia pagar uma dívida de uma compra de um produto que é um valor irrisório, é um par de sandália. Não era um carro, não era um imóvel, não era uma joia, não era um carro importado, era um par de sandália. E por causa de um par de sandália, os juízes davam a sentença e prendiam o pobre. E fazia vista grossa para os crimes que circulavam nas altas cortes de Israel, o Reino do Norte. O mesmo pecado de tráfico de escravos, o mesmo pecado que os filisteus e os fenícios cometiam lá no capítulo 1, que eles faziam comércio de pessoas, que Amós colocou o dedo para os fenícios, para Tiro, para Sidom, para Gaza, os mesmos pecados são reproduzidos por Israel. Os magistrados estavam corrompidos. Estamos vivendo uma época que os alunos e estudantes de direito estão entrando nas universidades e eles não estão entendendo nada de direito constitucional. A justiça está invertida. Outro pecado dos juízes é que eles esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra. É outra expressão que nós não entendemos no versículo 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. O que é que ele quer dizer? Eles queriam humilhar os pobres, por esses não terem condições de pagar suborno para eles. Porque quem podia, quem tinha recursos, quem tinha dinheiro, pagava suborno, pagava propina. Mas os pobres não têm. Não é à toa que estamos vendo pessoas que roubaram a nação e saquearam, e porque costuraram alianças de suborno e propina e foram liberadas pela Suprema Corte. É só entrar nos presídios e ver quantas pessoas estão presas pelos crimes delas, mas que elas não recebem um habeas corpus, a liberdade, porque não têm condições de pagar pelo menos 5 mil reais, 7 mil a um advogado criminal. Os juízes estavam recebendo suborno, e como eles são pobres, e já que você não tem condições de pagar, fique aí, debaixo dos meus pés. Além disso, ele traz outro pecado. Eles pervertem o caminho dos oprimidos. Isso me dói. Me angustia ver todos os dias as notícias do Brasil. Me angustia ver pessoas que já estão num pessimismo, já comprando passagem e guardando dinheiro para ir morar fora do Brasil no próximo ano. São pessoas que estão vendo o caos, o pessimismo, e Deus tem uma palavra para a igreja e para a nação brasileira para dizer que há uma palavra de esperança sobre nós. Há uma resposta que nós podemos dar, e essa resposta não está no grito da carne, essa resposta está nos joelhos dobrados, na oração e em uma vida diferente dos pagãos e daqueles que não têm aliança com Deus. Eles estão agora no versículo 7 ainda, trazendo uma outra característica, um outro pecado. Eles pervertem o caminho dos oprimidos. Veja o versículo 7, a minha Bíblia diz, e pervertem o caminho dos mansos. Brasileiros que estão sendo presos, que não podem falar, não podem ter liberdade de expressão, não podem pensar diferente, não podem falar nada contra, quando nós temos visto abusos nas redes sociais de pessoas que falam horrores das autoridades, dos governantes, que nós não podemos falar, seja qualquer governo, nós devemos orar por eles e se submeter às autoridades, desde que não fira a palavra de Deus. Nós estamos enfrentando isso. Estão pervertendo o caminho dos homens bons, dos homens mansos, dos trabalhadores. Esses são os pecados que correm dentro dos magistrados, da justiça daquela época e também dos nossos dias.
O segundo pecado agora que ele vai trazer, primeiro é o dos juízes, ele vai falar dos moradores do Reino do Norte, está ligado à imoralidade sexual. Somos um país que gosta de uma sem-vergonhice, eu vou usar uma palavra bem nordestina, de safadeza, de gracejos, de piadinhas sexuais, de brincadeirinhas com o sexo oposto. Nós gostamos dessa malandragem e dessa safadeza. A igreja tem que ter cuidado e santidade com as palavras, com as atitudes, com os olhos, com a boca e com o coração. Casa Grande e Senzala, um dos clássicos do Gilberto Freire, autor pernambucano que morou nos Estados Unidos e que veio de uma formação marxista. Ele mostra o que é a sociedade brasileira, por que ela é assim. Quem são os colonos portugueses que vieram ao Brasil? Quem é esse negro afrodescendente que foi forçado a vir para o Brasil? Se aproveitando os colonos levianos, mundanos, pagãos. Não eram todos, é verdade, não se pode generalizar na história, mas muitos deles vieram porque eram homens descompromissados com a coroa, homens mais ávidos pela ganância, pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata e pelo corpo das indígenas e das mulheres, das mulatas do nosso país, que cresceram aqui neste solo, jogados em solo brasileiro, mas estavam na África e foram forçados e forçadas a virem para este Brasil. E essa malandragem e essa pornografia é o mesmo pecado citado agora no capítulo 2, verso de número 7. Um homem e o seu pai coabitam com a mesma jovem. Esse é um pecado que você vai encontrar na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Paulo vai dizer que havia um rapaz amaziado com a madrasta, a esposa do pai. Era coisa muito comum acontecer na igreja de Corinto. Era coisa muito comum porque ali era o culto da deusa Afrodite, a deusa do amor. E esse pecado de prevaricação sexual, esse pecado de perversão sexual, toda deturpação do sexo é um pecado que é praticado na nossa nação, principalmente numa festa chamada carnaval. Nós amamos o nudismo, nós amamos a sensualidade, nós amamos a pornografia, nós amamos a prostituição. E esses pecados também chegam aos púlpitos, aos cantores, aos instrumentistas, e é uma guerra que precisamos enfrentar. E até nos dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, todas as vezes que você encontrar que havia prostitutos cultuais no templo, alguns reis fizeram reforma, fizeram uma limpeza. Essa expressão prostitutos cultuais que vocês vão ver lá no livro de 1 Reis. 1 Reis. Não vamos abrir agora, capítulo 14, 2 Reis, na verdade, capítulo 14, eu coloquei aqui até o texto, depois eu mostro a referência. Eles estavam ali, eram homossexuais, dentro do templo, que quando recebiam as ofertas dos ofertantes, eles tinham que ter relações sexuais com os ofertantes. Na cidade de Corinto, a deusa Afrodite era adorada e cada homem que levava uma oferta tinha que ter relações sexuais com a sacerdotisa. E nos dias de Jeroboão II, e nos dias dos reis do Reino do Norte e até do Reino do Sul, essas práticas de perversão sexual foram encontradas dentro do templo de Jerusalém. Neemias teve que fazer uma limpeza. Josias teve que fazer uma reforma. Vários reis começaram a trabalhar sobre essas reformas, expulsando da casa de Deus esse pecado de prevaricação e de perversão sexual. E nós precisamos ter muito cuidado com o nosso corpo, porque o nosso corpo é o santuário do Deus vivo. A sensualidade de um homem é para a sua esposa, a sensualidade da sua esposa é para o seu marido, o seu corpo é santuário de Deus. Paulo diz, habita dentro de vós o Espírito de Deus. Esse pecado de prostitutos cultuais, você pode encontrar aqui no capítulo de número 2, voltando para o verso número 6. Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam, aliás, versículo número 7, né? É o
7. E eles coabitam, o mesmo homem, a mesma jovem coabita com o homem e com o pai e o filho, e assim profanam o meu santo nome. O nome de Deus está sendo profanado. Quando em Brasília, quando nas ruas desta nação, uma parte da igreja que vai às manifestações precisa primeiro se corrigir. Porque Deus não fará e dará vitória se o seu povo que se chama pelo seu nome não estiver em aliança com Ele. A vitória não virá de partidos. O livramento não virá de homens. O livramento virá do Senhor. Alguma coisa Deus fará, alguma coisa sobrenatural Deus fará, Deus intervirá quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e se arrepender e se desviar dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra e tirará os homens que precisam sair do poder às pressas. Nós estamos fazendo muito grito, muita arruaça, sem santidade, sem fé, sem temor, sem joelhos dobrados, sem oração. Não é nessa força que nós vamos, porque Paulo disse que as armas da igreja não são estas. Isso é triunfalismo. O terceiro pecado é o pecado que é dito no verso 8. Agora ele volta para o paganismo e para os juízes. Eles deitam-se sobre roupas empenhadas. Versículo número 8. Se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Imagina, o pobre, você vai ver naquela época, a roupa que ele andava durante o dia era a roupa que ele dormia. E o pobre não tinha o que comer. Sabe o que ele fazia? Ele empenhava a sua roupa a um fiador que emprestava dinheiro para ele. E ele ia trabalhar em algum lugar durante o dia. E durante aquele dia, o que ele ganhou, ele voltava para pegar aquela roupa melhor. O pior que quando ele voltava para pegar a roupa, às vezes nem voltava porque não tinha dinheiro. E quando voltava, o fiador, patriota dele, pegava o mesmo dinheiro, a mesma roupa, e levava para altares pagãos para fazerem orgias, bebedices e festas diante de altares pagãos. Veja o que diz no versículo 8. Se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. A roupa que foi empenhada durante o dia, você pode ler comigo em Êxodo 22, verso 25 a 27. Está escrito lá em Êxodo 22, na lei de Moisés, que essa roupa, Êxodo 22, verso número 25, não é o 5, é o 25 ao 27. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lá restituirás. Quando? Antes do pôr do sol. Porque ele vai trabalhar. E ele trabalha, faz uma faxina, ganhava um denário, o salário de um dia, pegava a roupa de volta. Quando ele voltava, para pedir clemência por não ter pego o dinheiro, porque não conseguiu nada, se dava conta que eles levaram as roupas empenhadas para colocar no altar de deuses como Moloque, Milcom, Amaleque, outros deuses, Astarote, todos os deuses pagãos, eles levavam, e o pior, na cidade de Jerusalém, na cidade de Samaria, nas cidades de Israel, eles cometiam esse tipo de pecado. E o pior, eles, além de levarem as roupas, ficavam bêbados. Capítulo 2, no versículo de número 8, diz, eles bebem o vinho na casa do seu Deus, dos que foram mutados. Com aquele dinheiro, eles iam para as orgias, para as bebedices, com a roupa do pobre, com aquilo que pertencia ao seu próprio irmão. E nós temos visto quantos golpistas, quantos pecados, meus irmãos, esta nação, pela malandragem, tem invadido as redes sociais, fazendo pix de forma ilegal,
sequestrando, roubando, uma malandragem de pessoas que não querem trabalhar, como diz a irmã Fátima, braço curto, gente preguiçosa, gente acomodada, gente que quer o dinheiro fácil, que não quer dormir tarde, acordar cedo para levantar o dia, trabalhar. São pessoas golpistas e alguns desses pecados são possíveis de serem praticados por pessoas que se dizem evangélicas. Nós temos um casal aqui na igreja que recebeu um ladrão na sua casa no final da tarde, a sua filha, já faz alguns anos isso. E o ladrão entrou, sabendo que ela tinha ganho naquele dia o salário, e mandou ela abrir a bolsa, foi acompanhando ela, quando chegou, pode tirar, madame. E ele disse assim, olha, Deus vai te abençoar. O ladrão falando, eu vou levar, mas Deus vai te abençoar. Deus está nos abençoando aqui e Deus vai te abençoar. E ela chorando, porque ela queria dar um soco nele, no ladrão. E ela perguntou, mas você é evangélico? Nós somos evangélicos. Isso é um horror. Que tipo de evangelho é esse? Que igreja é essa? Que cristianismo é esse? Esse evangelho não vai mudar o Brasil. Essa atitude que Deus vai pedir a Israel agora, e ele vai dar um grito. Nós ouvimos o chofar do pastor Felipe aqui tocando. Talvez você ficou chocado com o chofar. Chofar é mais instrumento bíblico do que qualquer um desses. Fique preocupado com o barulho. Ninguém aqui é fazendeiro, nem festa de boiadeiro. O chofar é para dizer, e sabe que coisa tremenda? Eu tenho boas notícias. Dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Esse ano coincidiu com o toque de Rosh Hashanah, ou a festa das trombetas em Jerusalém, anunciando que está vindo Yom Kippur, arrependimento, e virá a festa dos tabernáculos. No dia 7 de setembro, Israel vai celebrar Rosh Hashanah, o dia das trombetas. E as trombetas estão no Apocalipse, as trombetas são juízos, as trombetas são alertas, as trombetas são admoestações de que virão ainda os cálices da ira de Deus. Amós vai dizer no capítulo 4, verso 12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Que esta nação seja achada por Deus no dia 7 de setembro. Que a igreja seja posta em alinhamento. Que esta nação seja alinhada pelo Senhor. Mas que principalmente a igreja, os eleitos, vivam com dignidade o seu chamado. Deus não nos chamou para a vida eterna apenas. Deus não nos chamou para nos dar a salvação. Ele chamou Israel para preparar as nações para receber o Messias. Deus chamou Israel para trazer as promessas, os pactos, alianças, as promessas para trazer o Messias. E Deus chamou a mim e a você como igreja para preparar o caminho das nações para que Cristo venha às nações. O terceiro pecado é esse. O quarto pecado, com dinheiro de multas injustas e cobradas dos seus devedores. Me lembrei da Indec aqui, quantas multas na João Boy do Lope, de gente que está sendo ressarcida. Gostam de multas. E eles gostavam de multas, e com o dinheiro das multas injustas, cobradas dos seus devedores, eles compravam o melhor vinho. Ontem os golpistas que foram presos roubando e saqueando em nome de investimentos com artistas famosos, atores e atrizes, estavam vivendo uma vida de luxo. Garrafas de vinho de 30 mil reais. Calças compridas de marcas famosas de 40 mil reais. Não sei de onde veio esse jeans, meu Deus. Bolsas caríssimas, cintos caríssimos, uma vida de luxo, de ostentação. E é esse pecado que essa malandragem gosta, e é esse pecado que uma boa parte da igreja também gosta. Ostentar. E muitas vezes se ostenta, se você tem licitamente pelo seu trabalho, tranquilo. Talvez alguém veio falar, pastor, você viu fulano tem, não é da sua conta, irmão, vai ver o carnê que ele paga, parcelado. Vai pagar, vai ajudar a pagar o carnezinho dele. Agora ele acorda cedo, ele trabalha. Se ele faz isso licitamente, tranquilo, não há nenhum problema. Mas o grande problema é quando nós começamos o quê? A colocar isso e fazer essa canalização para as coisas deste mundo, para os prazeres, nada para a glória de Deus. Veja o versículo 9, eu destruí, versículo 8, eles se deitam sobre roupas empenhadas na casa do seu Deus, bebem o vinho
dos que foram multados. As multas colossais que eles recebiam eram para pagar os vinhos, eram para fazer as festas, as orgias diante dos deuses. Quanto dinheiro lavado ocorreu nesta nação em nome de que o pobre estava crescendo, se tornando classe média, e o dinheiro roubado, e uma parte da imprensa calada, porque comungava dessas alianças sujas e imundas. A boa parte da igreja não entende nada disso. Entende de Instagram e de redes sociais, mas não entende do que se passa nos céus e nas caladas da noite, nos corações de cada brasileiro e até mesmo da igreja. A partir dos versos 9, tem tudo a ver com a Santa Ceia. Deus começa agora a baixar o tom da palavra e começa a dizer para Israel dos benefícios que ele fez para com o povo dele. E eu quero dizer hoje de manhã, Deus também tem uma palavra para dizer, eu quero recordar hoje a você os benefícios que eu tenho feito na tua vida. Deus começa a dizer para Israel, a partir do verso de número 9, todavia eu destruí diante deles o amorreu. Amorreu era aqueles gigantes que os cananeus tinham ali, os habitantes da terra de Canaã, os amorreus, que eram altos, chamados de gigantes, mas que Deus os abateu. E Deus está dizendo a Israel, eu destruí os teus inimigos. Lembra-te, Israel. Deus está dizendo hoje à igreja, eu destruí o grande inimigo das tuas almas, o diabo lá na cruz do Calvário. Eu comprei a tua vida com preço de redenção. Eu te transportei das trevas para a maravilhosa luz. Eu paguei um alto preço. Eu destruí os teus inimigos. Brasil, eu sou poderoso para destruir os inimigos teus. Recorda, igreja, recorda que Deus hoje é o grande galardoador, aquele que traz benefícios, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Versículo número 9, ele começa também a falar no verso 10, eu vos fui subir da terra do Egito. Ele está dizendo, eu tirei vocês do Egito, fui eu que tirei. Que tirou 40 anos, eu vos conduzi no deserto. Ele está falando uma outra bênção, eu vos guiei no deserto. Naquele período difícil, as sandálias vossas não ficaram velhas, nunca faltou pão, nunca faltou comida. Eu mandei churrasco de ave de codorna. Quando fazia frio de noite, eu mandava uma coluna de fogo. Quando fazia sol durante o dia, eu mandava uma nuvem no deserto. Eu tirei vocês do Egito. Eu destruí os amorreus, os cananeus, os heteus, os jebuseus, os gigazeus, os filisteus. E eu vos guiei naqueles 40 anos. O que eu fiz, eu continuo fazendo e eu farei todos os dias, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está recordando o que ele fez, para ver se Israel dá uma ação de graças hoje a Deus. No versículo 11, ele vai mostrar que apesar de Deus ter feito tudo isso, Deus levantou profetas, Deus levantou nazireus, Sansão, Samuel eram nazireus. E Deus vai ter um problema, uma queixa muito grande aqui. Aos homens que Deus levanta como profetas, aos homens que Deus levanta como nazireus na geração de hoje, os jovens que estão na igreja, os mais velhos que deveriam encorajar, são os mais velhos que desestimulam. Quando a gente vê um jovem, um adolescente se voltando para Deus, querendo servir a Deus, muitos de nós começamos a baixar o ânimo deles. E Deus está dizendo, eu levantei profetas, eu levantei nazireus, mas vocês desanimaram. Sabe o que é isso? Juízo à vista. Se vocês não prepararem a nova geração, juízo virá sobre esta nação. Quantos jovens estão aqui? E todos eles, eu tenho uma filha que é universitária, como muitos jovens são e querem. Não é mais tempo de fazer seminário apenas. É bom fazer um seminário, bom e ter uma boa formação teológica. Mas Deus está chamando advogados, médicos, juízes, faxineiros, funcionários públicos que trabalham até limpando o lixo da cidade.
Deus está chamando todos, costureiras, sabe para quê? Para que cada pessoa que Ele colocar na sua frente seja mais do que um paciente, seja mais do que um consumidor, seja uma pessoa que será ganha pelo poder de Deus por meio da sua vida. E Deus está chamando pessoas e nós não podemos desestimular o chamado de Deus nas pessoas. E eles ofereciam, sabe o que para os nazireus? Vinho. Eles não podiam beber vinho. E esse relativismo tem acontecido na igreja. Não há nada demais. Beba vinho, é gostoso. Eu conheço pais que deram uísque para crianças de 2 anos. Essas crianças hoje estão com 40 anos, alcoólatras. Eu vi com os meus olhos os pais dando uísque, com um dedinho de água de coco, para desculpar, para a criança. E a criança fazia... E daqui uma semana ela estava... Bom... Quem estimulou? Os pais. Quem estimulou e tem estimulado as crianças a irem para programas de auditórios nuas, peladas, com 4 anos, para rebolarem com sensualidade e o espírito de prevaricação tomar posse do corpo daquela criança. Os programas de auditório estão repletos dessas práticas e a nação aplaude a luxúria, a sensualidade, quando da criança é da boca delas que deveria vir o perfeito louvor. Os nazireus que têm chamados, os jovens que têm chamados, as igrejas desestimulam e dizem, não, você não vai ser pastor, você não vai ser missionário, você vai ser médico, advogado. Hoje eu diria, você vai ser médico, advogado, a glória de Deus. Eu conheço médicos que foram alunos meus, alunos no seminário, e eu tive que dizer a 2 deles recentemente, seu chamado é esse, você é médico, mas Lucas foi chamado médico das almas e médico dos homens. Você é médico? Então pare de atender o paciente em 10 minutos sem olhar para ele. Olhe para o paciente, veja que ele não é o cifrão do tio Patinhas. Olhe para ele e dê a ele um atendimento no espírito, na alma e no corpo. Ele está doente, às vezes não é do físico, é da alma, e o médico não resolve. Joga para o psicólogo, ele empurra para Freud. Ele empurra para X, para Y, e às vezes o paciente está precisando de uma palavra, e ele é cristão, aquele médico, mas é omisso. É advogado, eu não tenho tempo, porque ele quer grandes processos para ter grandes lucros, e se esquece ele, que se ele for fiel no pouco, Deus pode dar muito mais a ele em outros processos, e ele perde de atender uma pessoa, porque pobrezinho, de sandália, muito simples, fala nós vai, nós fez, e muitas vezes é dali que pode vir uma grande porta, e se esquece a missão como cristão, de cuidar de todos, e servir a todos. Nós somos tendenciosos de olharmos pela aparência. E aí, queridos, nós chegamos a algumas lições fortes aqui. Veja o versículo 12, ele diz, dentre os vossos filhos eu fiz o 11, né? Nazireus, mas vós aos nazireus destes o quê? Vamos dizer, a beber vinho. Eles deram vinho para os nazireus. E aos profetas ordenastes dizendo, cala a boca, não profetize. Aliás, tem vindo de Brasília mais ou menos esta palavra. Você não pode falar. Que quem manda sou eu. E aí ele começa a trazer juízo. E eu me aperto aqui para dizer o que eu vou falar agora. E no versículo 13, ele diz, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. O que é que essa expressão ele quer dizer? Eu agora esmagarei no vosso lugar, como se esmaga uma carroça carregada de feixes. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele vai trazer um fardo tão grande que seria como a terra tremesse aos seus pés. É como se os bois carregassem os carros de feixe na carroça, mas uma carga tão pesada que os pés dos bois fariam isso. Eu vou trazer um peso muito mais severo. Já tem gente passando mal, mas eu quero dizer uma coisa. Isso é a palavra de juízo. A postura da igreja pode desviar a rota do juízo. Isso é o que Deus intenta, mas Ele não jurou. Isso é o que Deus pensa fazer, mas Ele pode mudar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O versículo de número 14
Ele diz, de nada valerá a fuga ao ágio. Tem pessoas que pensam que fugindo do país vai resolver. Tem pessoas que pensam que mudando de cidade vai resolver. Está para todos os lados. É um caos. Versículo número 14 diz, o forte não usará a sua força. Ou seja, aquele que acha que é esperto, como diz o carioca. Nem o valente salvará a sua vida. Ou seja, Deus deixará uma debandada geral. Porque o ágil tentará fugir. Verso 14. Nem o forte usará a sua força, por mais bravamente que lute. É um cenário de caos. O que o profeta está dizendo, queridos, eu vou repetir e resumir. É um completo caos, a fuga de um exército desbaratado, a fuga de um povo completamente derrotado, que perdeu a esperança da vitória. Salve-se quem puder, corram todos, porque o fim chegou. Esse é o cenário que o profeta está enxergando. E vocês não fiquem passando mal, porque as 10 tribos do Reino do Norte foram destruídas, espalhadas, nunca mais voltaram. Eu acredito que não é isso que Deus quer para o Brasil. Não é isso que Deus quer para a igreja. E o versículo 12 do capítulo 4, ele diz, vamos ler juntos? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, vamos ler juntos? 4:12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O que eu quero fechar de pensamento aqui é trazer 4 lições e mostrar que o privilégio que nós temos como igreja de sermos eleitos. A eleição deságua em responsabilidade. Se eu sou um eleito, eu tenho que ter uma vida no prumo de Jeová. Se eu sou um eleito, eu não posso me preocupar apenas com a minha vida eterna, a salvação. Se nós somos eleitos, Deus conta conosco para mudar os rumos do Brasil. Mas para que Ele mude, Ele precisa ter uma igreja que tenha fé nele, santidade, dependência, obediência e amor para com Ele. Que Deus abençoe o nosso Brasil e que nós não nos esqueçamos disto. Não são os evangélicos que vão resolver o Brasil. Quem resolverá a história desse Brasil e da igreja brasileira é Deus. Mas Deus está esperando que a igreja, como filhos privilegiados que eles são, tenham e assumam sua responsabilidade. Antes de falar das lições, eu quero fechar para nós cearmos daqui a pouco com esse privilégio maravilhoso. Capítulo de número 3, versículo de número 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que Ele fez subir da terra do Egito. Quem é esse povo? O povo eleito. Quem é eleito tem um chamado. E esse chamado tem que ser respondido com dignidade. Não podemos nessa manhã comer deste pão e beber deste cálice e vivermos uma vida semelhante às nações. Não podemos comer deste pão e beber deste cálice e fazermos o que as nações fazem, o que os brasileiros fazem, o que a malandragem desta nação nos ensinou a fazer, nós não podemos mais fazer. Porque somos eleitos, marcados pela santidade e pelo zelo de Deus. Enquanto Deus não tiver este povo que se chama pelo seu nome, que se volta para Ele, Deus não pode mudar os rumos desta nação. Nada contra, como eu tinha dito, das manifestações cívicas e necessárias por esse risco que o país enfrenta. Mas o grande risco está quando Satanás coloca na mente da igreja e dos seus líderes que nós vamos ganhar no grito, na força e na bandeira na mão e nas manifestações. Ganharemos com joelhos dobrados,
quebrantados e pedindo a Deus a começar de mim, muda a minha vida. Eleitos têm que assumir a responsabilidade. Fico emocionado porque Paulo disse em Efésios: rogo-vos como prisioneiro de Cristo, que vocês, igreja de Éfeso, respondam com dignidade o chamado da vossa vocação. O vosso chamado. Somos nação santa, igreja. Somos sacerdócio real. Limpemos os nossos lábios, lavemos as nossas mãos, limpemos os nossos ouvidos, os nossos olhos. Que Deus lave o nosso coração hoje de manhã. E que Deus tenha um povo que responda em aliança a Ele. A primeira lição é que a igreja de Cristo deve se lembrar sempre de que o nosso Senhor fez em nosso benefício e de suas misericórdias para conosco, antes de pensar em pecar em alguma área. É muito grande para escrever, mas eu posso mandar quem me pedir no WhatsApp, eu envio. Nós devemos nos lembrar do que Cristo fez. Se deu por nós antes de pecarmos. Porque se pecarmos e vivermos na prática do pecado, Deus não tem um povo que se chama pelo seu nome. A segunda lição é que, infelizmente, eu e você, como povo, esquecemos das misericórdias divinas. E somos capazes de cometer os mesmos pecados que os pagãos cometem. A terceira lição é que Deus envia profetas na sua misericórdia e nazireus, somente para nos levar de volta aos seus caminhos. E a quarta lição é que Deus continua levantando jovens. Posso ouvir um amém dos jovens? Deus continua levantando adolescentes, homens santos, e nós devemos encorajá-los e jamais desanimá-los. Devemos dizer a eles que seu namoro deve ser santo, que seu noivado deve ser santo, que sua vida deve ser santa, mesmo que os seus colegas não sejam, seremos diferentes, para a glória de Deus. Portanto, eu finalizo com o último versículo e convido aqui o Vitor para chegar e cantar. Nós vamos ministrar a Santa Ceia. E depois que terminarmos a Santa Ceia, nós vamos voltar a cantar para encerrarmos o culto com aquela canção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu queria que você, eu estou terminando aqui mais ou menos 5 para meio-dia, mas eu queria que você não ficasse tão preocupado agora com o relógio. Eu queria que você entendesse que na hora da adoração, que nós vamos ter daqui a pouco, pode ser oportunidade para nós treinarmos em coletivo uma grande ferramenta, onde Deus poderá trazer em nós quebrantamento, rendição, para que antes de pensarmos em manifestações cívicas, às vezes necessárias, precisamos lembrar que precisamos estar juntos, como povo dele, quebrantados, humildes diante dele, dependendo dele, para que ele molde as nossas vidas.